Oi, pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estou passando aqui para fazer mais um vídeo, trazer mais um vídeo aqui para o IGTV do Encontro de Leitores. E o vídeo de hoje é a minha lista dos meus 5 livros preferidos de adaptações do texto da Chapeuzinho Vermelho. Vocês sabem que a minha coleção de livros infantis, ela cresce só mais e mais. Eu sou uma apaixonada, uma bibliófila colecionadora de literatura infantil. Até mesmo porque são os livros que eu estudo como profissional do livro, como professora, como curadora de livros, como mediadora de leitura. Então eu gosto demais da literatura infantil. E amo os clássicos, obviamente. Só que hoje eu resolvi trazer para vocês uma lista diferente. As minhas 5 versões de Chapeuzinho Vermelho preferidas. A gente sabe que o texto da Chapeuzinho Vermelho, ele serve de base, aí o conto da Chapeuzinho Vermelho serve de base para muitas outras histórias. Uma das coisas que me chama inclusive muita atenção é a predominância do uso do vermelho nas ilustrações de livros infantis ao longo do tempo. É algo que eu gostaria muito de investigar como estudiosa da área do livro. Mas enfim, vamos falar sobre as minhas 5 escolhas de versões de Chapeuzinho Vermelho que fogem ao convencional. Escolhi para começar essa lista um dos livros mais importantes da literatura nacional e que figuram aí em muitas listas de melhores livros, que é o livro Chapeuzinho Amarelo, do querido Chico Buarque. E esse caso aqui eu tenho com as ilustrações do Ziraldo. Eu sei que existem umas versões mais antigas com ilustrações diferentes e com composições diferentes. Chapeuzinho Amarelo vem contar pra gente a história de uma Chapeuzinho que tem medo de tudo. Ela não sai na chuva pra não se molhar, ela não sai pra brincar com medo de cair, ela não faz nada da vida porque ela tem medo. Ela tem medo do medo, é isso mesmo. E aqui vai contar a história dela com todos esses medos e o encontro dela com um dos seus principais medos, que é o medo do lobo. Então ela vai se deparar com a figura de um lobo bem charlatão ali e que vai conversar e vai ter alguns diálogos com a Chapeuzinho Amarelo. E depois disso ela vai se ver tentando enfrentar os medos dela. Será que ela consegue? Aí vocês precisam ler a história para conferir. Essa minha edição é da José Olímpio Editora, uma edição já antiguinha, mas existem outras edições mais atuais desse livrinho aqui. É uma versão que eu adoro, que eu leio com os alunos e que é sempre muita diversão quando a gente faz a leitura deste livro aqui. Minha segunda indicação é um super livro também de um outro brasileiro, um brasileiro que ficou muito conhecido aí de todo mundo com o seu lado, com a sua veia de ator, porque ele interpretou durante muitos anos, eu não sei qual dos dois, ou o Tíbio ou o Perônio, no Castelo Rá-Tim-Bum, que é o nosso queridíssimo estudioso da literatura também, Flávio de Souza. O Flávio de Souza escreveu essa história super engraçada, que é Chapeuzinho Adormecida no País das Maravilhas. Nesse livro aqui, a gente vai ter uma menina que está com insônia, não está conseguindo dormir. E para isso, ela convida seu pai para contar uma história para ela. Então ela chama o pai, como muitas crianças fazem ali, conta uma história pra mim à noite. Acontece que o pai já tá super cansado, o pai está morrendo de sono. E ele começa a contar uma história de cabeça, ele não pega um livro, ele começa a contar de memória do que ele tem dos contos. Só que a memória dele não é lá essas coisas, e ele começa a misturar vários contos um no outro. O título já nos dá essa pista, Chapeuzinho Adormecida no País das Maravilhas. Essa história é muito engraçada. Ler ela com as crianças é diversão na certa. Ele é um livro um pouco mais longuinho, então dá para fazer uma leitura por capítulos, ao invés de fazer uma leitura toda numa vez só, até mesmo porque ele pede essa paradinha ali em alguns momentos importantes. Então vai do mediador de leitura ler o livro antes, selecionar os momentos certos para parar e aí fazer aquele certo suspense para o leitor criança, para o leitor jovem, tá bom? Então super indico Chapeuzinho Adormecida no País das Maravilhas, essa edição aqui da editora FTD. Minha terceira dica é um outro livro, e aí eu acho que esse é o meu preferido, de adaptações de Chapeuzinho, porque ele não vai trazer uma Chapeuzinho diferente, ele vai trazer várias.
e é a adaptação de Chapeuzinho feita pelo nosso queridíssimo brasileiro também, José Roberto Toreiro, e com o auxílio do parceiro Marcos Aurelius Pimentas, que é os Chapeuzinhos Coloridos, publicado pela editora Objetiva. Chapeuzinhos Coloridos fez tanto sucesso que depois disso os autores passaram a criar uma coleção de recontos mais modernos aí, digamos assim, de várias histórias de contos clássicos. Então nós vamos ter os 33 porquinhos, os 12 pares de sapatos da Cinderela e por aí vai. São muitas adaptações, Joões e Marias, são muitas adaptações. Mas a minha preferida, sem dúvida, é Chapeuzinhos Coloridos. Aqui em Chapeuzinhos Coloridos a gente vai ter várias histórias de Chapeuzinho usando a base central do conto, com a música também do conto. Só que elas vão sendo transformadas porque cada uma das Chapeuzinhos tem uma personalidade diferente. Então a gente vai ter uma Chapeuzinho que adora comer, a gente vai ter uma Chapeuzinho meio depressiva, a gente vai ter uma Chapeuzinho bem interesseira e por aí vai. Vale a pena demais conhecer a história de Chapeuzinhos Coloridos. Eu tenho certeza que vocês vão ler e vão se divertir muito. Leiam com as crianças. A preferida de todas essas é a Chapeuzinho Abóbora, que ele chama, que é a Chapeuzinho Laranja. Ela é super comilona e é muito engraçado. Vou cantar só uma musiquinha para vocês verem o que ele fez com as músicas originais do conto da Chapeuzinho. Almocei agora, mas tô com fominha, pena que esse doce é pra vovozinha. Então, cada uma das histórias da Chapeuzinho tem uma adaptação pra musiquinha e é super legal porque as crianças ficam super curiosas para saber qual é a adaptação da música da Chapeuzinho lida na vez. Minha penúltima indicação é um livro-imagem lindo, lindíssimo e super sensível, lançado, se não me engano, há 2 anos atrás pela Companhia das Letrinhas, e é o livro De Flor em Flor. O livro De Flor em Flor traz uma história, uma narrativa, onde uma menina está fazendo um passeio com seu pai. A gente acredita, se parece, né, que eles estão voltando da escola ou indo até em casa. E a história do De Flor em Flor vai mostrar pra gente o quanto as crianças conseguem observar coisas, o quanto as crianças conseguem trazer luz pro dia a dia que nós adultos, na correria do dia a dia, não conseguimos. É uma história muito sensível, é uma história de percepções, é uma história de olhares e que a gente aprende muito pela sensibilidade dessa Chapeuzinho aqui. Vale muito a pena ler, porque às vezes as imagens contam mais até do que o texto. Então, nesse caso aqui, não há necessidade de um texto acompanhando, porque as imagens falam por si só, falam mais do que as palavras. E aí ele vai contando a história dessa menina, que neste passeio vai colhendo flores do asfalto, e ela vai percebendo essas flores que crescem no asfalto, na dificuldade do asfalto, e depois transforma cada uma delas em um presente muito especial. Conheçam a história de Flor em Flor e depois venham me contar o que vocês acharam. Para finalizar, um livro quentinho que chegou aqui esse mês no Encontro de Leitores, que é Chapeuzinho e o Leão Faminto. Essa é a edição da Brink Book, feita pelo Alex T. Smith e traduzida pela Gilda de Aquino aqui para o Brasil. Ela tá simplesmente divertidíssima. A gente vai ter uma versão aqui de uma Chapeuzinho mais empoderada, que vai visitar a tia que acordou com umas bolinhas, umas manchinhas no rosto. E nesse caminho, e olha o brilho, gente, e nesse caminho ela se encontra não com o lobo mau, mas ela se encontra com um leão faminto. E esse leão espera muito que ele possa comer a tia e a sobrinha também. Será que ele vai conseguir isso? A trajetória dessa Chapeuzinho é super divertida. E aquele diálogo clássico que a gente tem na Chapeuzinho, que olhos grandes você tem, que nariz grande você tem, aqui ele se transforma de uma maneira hilária. Vale muito a pena conhecer essa história e dar boas risadas junto com as crianças a respeito da história de uma Chapeuzinho muito mais empoderada que um leão. Essas foram as minhas 5 escolhas das adaptações mais divertidas ou as que eu mais gosto da história clássica da Chapeuzinho Vermelho. E vocês, tem alguma história de Chapeuzinho aí vermelho que vocês amam e que é uma história adaptada ou conto original? Compartilhem comigo aqui nos comentários que eu vou adorar conhecer outros livros de Chapeuzinho. Vocês perceberam que minha coleção é grande a respeito dessa história, mas é sempre legal conhecer
livros novos. Vocês colocariam algum diferente aqui na lista? Coloca aqui pra mim também. Quero muito saber a opinião de vocês sobre os 5 livros que eu escolhi e se vocês já leram alguns com alguma criança e qual foi a resposta delas referente a esse livro. Eu adorei compartilhar essa lista com vocês. São livros sensacionais. Espero que vocês tenham gostado das minhas escolhas. Tchau, tchau!